compatriotas. Esta é a terceira e última parte da análise da obra do líder bolchevique Leon Trotsky, Moral e Revolução, a nossa moral e a deles. Dito isso, vamos à análise. Abre aspas. A guerra civil é a suprema expressão da luta de classes. Tratar de subordiná-la a normas abstratas significa, de fato, desarmar os operários frente ao inimigo armado até os dentes. O moralista pequeno burguês é o irmão caçula do pacifista burguês que pretende humanizar a guerra, proibindo o uso de gases e o bombardeio de cidades abertas, dentre outros. Politicamente, tais programas só servem para o pensamento popular se desvie da revolução e deixe de considerá-lo o único meio de acabar com a guerra. Uma revolução é uma guerra civil, isto é um fato. Viver em um país revolucionário é permanecer em estado de guerra em tempo integral. O medo de ser denunciado, de não apresentar conduta adequada ao regime, rapidamente o torna o inimigo da revolução, onde o alerta vermelho, literalmente, é acionado. Se Trotsky relativiza o uso de gases tóxicos, bombardeio de cidades, pois considera que são atitudes louváveis em nome de algo maior, o que dirá atentar contra a vida de um ser humano? Neste documento, mesmo como foi apresentado nos 2 vídeos anteriores, os traidores são passíveis de severas retaliações, assim como a sua morte. Abre aspas. Nossos inimigos de classe acostumaram-se a se queixar de nosso terrorismo. O que entendem por isso não está muito claro. Eles querem qualificar de terrorismo todas as atividades do proletariado contra seus inimigos de classe. A seus olhos, a greve é o principal método terrorista. Uma ameaça de greve, a organização de piquetes, o boicote a um patrão escravista, o boicote moral a um traidor que saiu de nossas próprias fileiras, dizem que tudo isso é terrorismo. Se se entende por terrorismo toda ação que inspira temor ao inimigo de classe, então, naturalmente, toda a luta de classes não é outra coisa que terrorismo. Então, só restaria saber se os políticos burgueses têm direito a derramar torrencialmente sua indignação moral, enquanto todo o Estado, suas leis, sua política e seu exército não são mais do que um aparato de terror capitalista. Terrorismo pode ser definido como estado de terror permanente, de ameaça constante à vida ou aos nossos bens e entes queridos. Tendo em vista que uma revolução é um estado de guerra, viver em um país revolucionário é viver constantemente sob ameaça à sua vida. O autor destas linhas defende que a atividade terrorista se justifica, pois ela é aplicada contra os inimigos da classe. Não é possível generalizar que todo empresário é uma pessoa ruim e que deseja o mal para seus compatriotas. Mas podemos concluir que, para Trotsky e seus acólitos, todo proletário é uma pessoa boa e que aplica violência para reparar danos causados por seus inimigos burgueses. Esta visão é simplista e infantil, pois rotula indivíduos como bons ou maus, de acordo com sua posição econômica. Isto sem mencionar o fato de que o empregado pode ser ao mesmo tempo empresário, ou seja, pessoas não ocupam patamares estáticos na sociedade. Elas podem exercer várias atividades econômicas ao mesmo tempo. Em relação ao terrorismo, se aplicarmos o conceito de Trotsky, na visão de Ramon Mercader, Trotsky era o inimigo do Estado Revolucionário Soviético, portanto, um burguês merecedor de ser morto em nome da Revolução. Ramon Mercader foi o agente enviado por Stalin para assassinar Trotsky, ou seja, cometer um ato terrorista contra ele. Trotsky não trabalhava, era um burocrata transvestido de intelectual e, com efeito, inimigo do Estado Revolucionário Soviético, passivo de sofrer punição. Abre aspas. É necessário insistir
em que a social-democracia nada tem em comum com todos esses moralistas venais que fazem declarações sobre o valor absoluto de toda a vida humana atrás de cada atentado terrorista. São os mesmos que, em outras ocasiões e em nome de outros valores absolutos, como, por exemplo, a honra da nação ou o prestígio do monarca, se mostram dispostos a arremessar milhares de pessoas para o inferno da guerra. Trotsky não enxerga um valor absoluto na vida humana. A vida é algo efêmero e, como tal, não tem muita importância na sua visão. O mais importante é a revolução, que é algo acima da vida. Tendo em vista os crimes que esse senhor cometeu quando esteve à frente do Exército Vermelho em nome da Revolução, e diante de seu testamento, onde assegura que sua vida não tem muita importância, aliado ao desprendimento espiritual e apego à matéria, Trotsky, nos momentos finais de sua vida, deve ter se orgulhado de Mercader, seu algoz, pois este colocou sua vida em risco em nome do Estado Revolucionário Soviético. Mercader amava mais Stalin e a União Soviética do que a si mesmo, tanto que colocou em risco sua própria vida, empenhando força e energia para assassinar Trotsky. Mercader seguiu os ensinamentos de Trotsky ao pé da letra. Colocou fim ao inimigo do proletariado, o próprio Trotsky. Parabéns, Leon Trotsky. Seu trabalho, sua teoria deu resultado e acabou com sua própria vida.